Olá, cavaleiros e paladinas, eu sou o Den, sejam bem-vindos a Nishounen. Galera, sim, Nanatsu no Taizai tá chegando ao fim. A gente sabe que poucos capítulos restam agora pro desfecho da obra. E a gente vai precisar falar sobre o que tá por vir, sobre o que tá acontecendo a partir de agora. É claro que todo mundo espera ver um final feliz. Todos querem ver, pelo menos, os 7 pecados capitais reunidos pela última vez. E é sobre isso que eu vou falar agora. Existe uma chance de o Scanor estar retornando ou dos pecados estarem se encontrando com o Scanor. E a gente vai falar sobre isso e também, é claro, sobre alguns rumores que estão rolando sobre a visão do futuro que o Meliodas teve. E eu conto com o apoio de todo mundo pra deixar o likezão, o gostei aí embaixo e, é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, a gente viu que o Scanor acabou sacrificando a sua vida pra salvar os 7 pecados capitais. Ele estava orgulhoso das suas ações. Ele não estava orgulhoso por mostrar que era incrivelmente poderoso e estar enfrentando o rei, não. Ele estava orgulhoso por estar ao lado dos seus amigos, por estar cercado pelas pessoas que ele mais amava, e ele queria ter poder, mas poder pra proteger todo mundo. Ele então, como a gente viu, trocou sua própria vitalidade pra usar o The One, na forma Ultimate. E assim a gente viu, junto à Graça Taiyo, a vida do Scanor se esvaindo. A gente sabe também, quem acompanha o canal já sabe disso melhor do que todo mundo, que o próprio Nakaba Suzuki falou que alguém que possui o poder de uma graça não perde sua vida por muito tempo. Eles partem, mas depois eles voltam. E ele só não sabia dizer exatamente em quanto tempo ele voltava. Isso obviamente já nos dava a entender que o Scanor iria voltar, mas olha só, isso não significa necessariamente que ele queira viver no mundo humano. Sobre isso a gente vai falar a partir de agora. Eu sempre comentava com vocês que eu acreditava que o Scanor iria perder o seu poder, mas não que ele perderia sua vida. Eu acreditava que o Mael recuperaria a graça e o Scanor ficaria sem força nenhuma, isso desde o comecinho do canal. Acontece que isso realmente rolou. O Mael pegou a graça de volta, emprestada, e nunca mais devolveu. Até que o Scanor pediu pra ele aquele poder de volta. Mesmo assim, naquele ponto, nada indicava que o Scanor estaria perdendo a sua vida. Ele estava assim demonstrando estar ferido graças ao poder da graça, mas não que ele ficaria com aquele poder deixando que ele esvaísse sua vida. Acontece que tudo mudou completamente durante o Gaiden do Scanor, quando o passado do Scanor, no momento que ele se juntou aos pecados capitais, foi revelado. Naquele dia a gente viu uma batalha muito épica entre o Scanor e o Meliodas. A gente viu os dois lutando pra valer, e a gente viu que naquele ponto os dois já se tornaram amigos, criaram um laço. Afinal vimos o The One e o modo assalto, em uma batalha que só a Merlin presenciou. Naquele ponto a gente entendeu que o Scanor era alguém capaz de parar o Meliodas, assim como o Meliodas era alguém capaz de parar o Scanor. Naquele dia Meliodas se mostrou capaz de vencer o The One. E isso porque ele já esperava o máximo do Scanor, sabia que o Scanor estaria lutando sério sem controle. Diferente do Meliodas sem sua emoção, que se achava mais forte do que todo mundo. Ele não levou o Scanor a sério e acabou perdendo. Foi naquele dia que o Meliodas já havia previsto tudo isso. Ele sabia que se saísse do controle, ele iria tentar passar por cima de todo mundo como fez há 3.000 anos atrás. E aí a relação dos dois nasceu. Scanor pararia Meliodas se perdesse o controle, assim como Meliodas pararia o Scanor se ele perdesse o controle. Mas a gente não fica só nisso. Naquele dia também nos foi mostrado o destino de Rosa. Como a gente sabe, o reino do Scanor inteiro acabou sendo destruído. E por este motivo ele ficou sozinho, ele não tinha mais como voltar pra lá. Então a gente teorizou, a gente achou que a Rosa tinha escapado, ou talvez que a Rosa era a Merlin transformada, mas não. A Merlin nos mostrou exatamente onde a Rosa estava. Ela vivia agora em Necrópole. Afinal, a sua vida tinha sido perdida, possivelmente quando o reino caiu. Então naquele dia a gente viu o encontro dos dois, pois a Merlin o mandou pra lá, mandou o Scanor pra lá. E aí, a partir deste momento, a possibilidade do Scanor deixar os 7 pecados capitais já começou a passar na minha cabeça. Afinal, acaba mostrando que a Rosa tinha perdido sua vida, poderia significar que ele estava prestes a mandar o Scanor pra viver ao lado dela. E isso, com o decorrer da obra, passou a fazer ainda mais sentido, até porque a gente viu o caos surgindo. Quando o caos surgiu, a gente percebeu com os próprios pecados que o Meliodas mesmo disse que a Merlin tinha que ficar o tempo todo ao lado do Arthur. E isso era algo que ela própria queria fazer, ou seja, a Merlin vai viver pra sempre com o Arthur. Ela já disse que amava ele muito como seu discípulo, e assim ela vai viver com ele, treinando ele pra sempre. E nos últimos momentos do Scanor, ele mesmo disse que ele não poderia viver ao lado da Merlin, que ela deveria encontrar uma taça pra suportar o vinho do seu amor, do seu coração. Ou seja, naquele ponto, Nakaba já estava nos revelando praticamente que o Scanor não ficaria pra sempre ao lado dos 7 pecados capitais. Mas isso não significa que ele não vá voltar. Eu acredito que pessoalmente, no final de tudo, o Scanor deva aparecer, que o Nakaba vá sim abordar mais uma vez o orgulhoso pecado do leão. Possivelmente ou isso vai acontecer através da graça ou através dos poderes de Merlin. Mas eu acredito que isso será feito pra uma última reunião, talvez pro casamento de todos os pecados capitais juntos. E depois disso eu acredito que o Scanor vá os deixar novamente. Como a gente bem viu durante o último capítulo de Nanatsu no Taizai, os pecados capitais cada um
um estão seguindo o seu rumo, cada um seguindo o seu caminho. Eles estavam indo pros seus próprios lares, pros seus próprios reinos, fazeriam seus próprios planos pro futuro. Hawkzinho foi pro purgatório, Ban e Elaine foram viajar o mundo. A Diane e o King foram pra floresta do Rei das Fadas, formaram um novo reino, gigantes e fadas vivendo juntos, enquanto Meliodas e Elizabeth vão governar Liones, depois deles viajarem. Afinal, os dois mesmos disseram que eles querem conhecer todos os lugares que eles passaram durante esses 3.000 anos, ou seja, eles vão ficar um bom tempo fora. Então isso, é claro, foi pra contar pra gente que os pecados vão continuar unidos, como companheiros, como amigos, vivendo lado a lado, mesmo não estando próximos um do outro. Cada um vai estar no seu canto, mas sem perder laços, sem perder sua relação. Eles iriam sempre se reencontrar, mas na maior parte do tempo cada um estaria construindo suas próprias vidas. E ver como cada um vai estar indo pra um lado diferente, meio que faz acreditar que sim, possa acontecer uma reunião final, uma reunião que o Escanor vá participar. Eu acredito que ele vai chegar brilhante, incrível como sempre, mas vai ser apenas pra uma despedida, pra parabenizar os seus amigos sobre suas novas vidas e depois disso pra contar sobre o que ele pretende fazer. Eu acredito que a partir de agora Escanor também planeje viver na necrópole. Eu acho que ele vai querer ficar no outro mundo ao lado da Rosa, da sua amada, a primeira pessoa que acreditou no Escanor e que fez que o Escanor acreditasse no mundo. A bondade no coração dele, a sua relação com Merlin, tudo isso veio da Rosa. Afinal, quando Merlin o tratou bem, ele se lembrou da Rosa, ele até a chamou de Rosa. E eu acredito que o Escanor vai querer ficar no outro mundo junto a ela, em Necrópole. E a gente sabe que se ele voltar através da graça, existem várias maneiras dele entrar naquele lugar. Afinal, existe a passagem e eu sei que o coração do Escanor, as suas memórias e as suas vontades, o seu desejo é forte o suficiente pra entrar, assim como também ele tem ao seu lado a Merlin, o poder do Arthur, o poder do caos. Então, se ele deseja visitar os pecados capitais, ficar ao lado dos seus amigos por um certo tempo pra depois ir embora pra viver junto a Rosa, ele realmente tem meios pra fazer isso. A gente viu que o Hawk entrou rapidinho no purgatório e a Merlin mandou ele muito de longe, então possivelmente a mesma coisa aconteceria com o Escanor numa boa. Eu acredito que ele vá voltar pra uma última reunião pra gente ver todos os pecados reunidos novamente, todos os 7, e depois disso ele decida ir embora. Cada um teria suas próprias vidas, cada um teria seu próprio desfecho. Escanor ficaria a eternidade ao lado de Rosa, enquanto Meliodas ficaria com Elizabeth, Ban com Elaine e também o King com a Diane, assim como Merlin e Arthur estaria de longe protegendo todo mundo. E esse eu acredito que seja até um final bonito, todos os pecados capitais sabendo que eles poderiam se rever a qualquer momento, e também que todos saberiam que eles estavam bem vivendo suas vidas. Mas acontece que alguns inscritos do canal comentaram que talvez esse destino que esteja vindo agora não seja o melhor possível, pois a gente viu que todo mundo se separou, todo mundo seguiu seu próprio rumo. O Golter seguiu seu próprio caminho, o Hawkzinho foi pro purgatório, Ban e Elaine saíram juntos, enquanto King e Diane foram pra floresta do Rei das Fadas. E bem, isso foi exatamente o que os pecados capitais fizeram naquela visão do futuro de Meliodas, aquela visão que ele não gostou. Meliodas havia visto os pecados capitais partindo e depois disso ele se casou com Elizabeth sozinho, sem a presença dos seus companheiros, dos seus amigos, pois cada um estaria vivendo em um outro lugar. E aí alguns inscritos comentaram que realmente esse destino pode estar vindo a acontecer. Afinal, Meliodas e Elizabeth ficaram sozinhos, como foi naquela visão. E também, se a gente parar pra analisar, o casamento de Meliodas e Elizabeth aconteceu depois do casamento da Diane e do King, ou seja, eles com certeza teriam um tempo pra efetuar aquela viagem que eles queriam fazer e tudo mais. Então tudo isso fez muita gente acreditar que aquele destino possa estar acontecendo pouco a pouco. Meliodas continuaria adorando os 7 pecados capitais, mas eles estariam separados pra sempre. Eles não iriam mais se reencontrar até o último dia da vida de Elizabeth. Mas eu pessoalmente acredito que o Nakaba não vá fazer isso. Não vai levar a linha do tempo pra que esse destino pudesse se concretizar. Afinal, Meliodas já usou uma frase pra dizer que isso não iria acontecer. No fim da Batalha do Caos, ele disse que os 7 pecados capitais nunca se separariam. Eles ficariam juntos pra sempre. E mesmo que estejam vivendo em lugares distantes, eles iriam sempre se reunir. E se necessário, lutar juntos mais lutas que aparecessem nos seus caminhos. E isso é algo forte o suficiente pra mudar todo o destino. Afinal, um pouco antes deles irem lutar a Batalha do Caos, deles irem reencontrar Merlin, o Ban e o próprio Meliodas, eles estavam falando sobre o fim do grupo dos 7 pecados capitais, que estava chegando no dia que os Cavaleiros Lendários se separariam, ou seja, que os 7 pecados capitais seriam dissolvidos. Essa conversa sobre o fim dos pecados pode ter sido a faísca para aquele destino que o Meliodas viu, para aquele futuro onde todo mundo realmente se separou e ninguém mais ficou juntos próximos no mesmo lugar. E agora tudo teria mudado, já que Meliodas disse que ele quer todo mundo unido sempre. Os pecados capitais sempre terão que dar um jeito de se reunir. E eu acho que isso foi forte o suficiente para tocar no coração de cada um. E agora aquele destino não vai rolar, o Cat não vai conseguir. E falando nele, um outro ponto é que naquela visão o Cat apareceu para atacar o Meliodas e para terminar com tudo. Só que agora ele já não pode mais fazer isso, pois o Arthur o absorveu. Então sim, eu acredito que os pecados capitais cada um vão viver as suas vidas, Escanor e todos os outros. Só que eles vão poder se reencontrar sim, inclusive nos casamentos e quando eles estiverem formando suas famílias. Já que a gente tá falando sobre o futuro, a gente tem que pensar um pouco mais pra frente também. O que pode acontecer a partir de agora, depois de todo o fim? Os pecados capitais vão ter um certo futuro? Será que a gente vai ter uma certa continuação também? O autor Nakaba Suzuki, ele já disse, se a editora pedir, ele vai continuar a série. Então Nanatsu no Taizai pode continuar com uma história completamente diferente, talvez com protagonistas completamente diferentes. Talvez a gente veja até mesmo os filhos dos pecados capitais vivendo algumas aventuras ao
algumas missões, e isso fica ainda um pouco difícil de imaginar, pois quem seria o vilão agora que o Arthur está incrivelmente poderoso e tem um poder do caos? Uma coisa eu posso adiantar pra vocês, algumas pequenas séries aparentemente já foram confirmadas, então a gente não acaba por aqui. Mas é isso que eu vejo sobre a atualidade de Nanatsu, sobre os futuros acontecimentos também. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!